Brasil está de volta. O Brasil está de volta e por aqui a nossa pauta é a reconstrução. Dia após dia, mostramos um país que planta respeito e cuidado para acolher desenvolvimento, sustentabilidade e justiça social. Estamos sempre nos reinventando para estar cada vez mais perto dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Daqueles que constroem o Brasil de hoje e dos que sonham o Brasil de amanhã. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta. Nunca esquecendo o nosso compromisso com a verdade e com a esperança. De um Brasil com oportunidade para todos e todas. Um Brasil gigante. Um Brasil com a cara do povo. Para quem já é de casa, siga em sintonia com a gente. E para você, que ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede PT de Comunicação. Somos a TV PT. Aqui brilha uma estrela. Olá, hoje é quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 e você vai ver nessa edição do Jornal PT Brasil. Após avalanche de notícias falsas, o governo revoga medidas sobre o Pix e a AGU diz que vai tomar medidas contra fake news. Pesquisa aponta que quase 90% dos MEIs aprovam leis que criaram categoria. Número de mortes causadas por policiais militares em São Paulo aumenta 65%. E o Brasil retorna à 8ª posição de maior produtor do mundo de veículos. Boa tarde para todo mundo aí do outro lado da tela. Sigam a TV PT nas redes sociais e também a Rádio PT e o PT Sat, canal 1313. Um alô para Lúcia e Nayane que apresentam com a gente em língua brasileira de sinais. E você aí também pode participar com a gente. Basta enviar sua mensagem, sugestão, comentário no chat aqui mesmo do YouTube. Não se esqueça também de se inscrever no canal, curtir e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. A gente começa essa edição falando sobre a revogação da norma de fiscalização do Pix, anunciada na tarde de ontem pela Receita Federal. Diante da onda de fake news em torno da modernização da fiscalização da ferramenta de transferência bancária, a Receita Federal revogou o ato normativo que estendeu o monitoramento das transações aos bancos digitais e instituições de pagamento. No lugar, o governo, então, vai editar uma medida provisória para proibir a cobrança diferenciada por transações em Pix e em dinheiro. A gente vai dar mais detalhes porque essa medida foi já publicada agora há pouco. A decisão do governo ela foi anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pelo secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas. A medida provisória, que já foi editada, segundo eles, reforçará princípios garantidos pela Constituição nas transações via Pix, como o sigilo bancário e a não cobrança de impostos nas transferências pela modalidade, além de garantir, claro, a gratuidade do Pix para pessoas físicas. Logo após isso, a presidenta nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, afirmou que a decisão foi correta diante da avalanche de desinformação sobre o assunto. Em postagem na rede social X, ela enfatizou que o presidente Lula fez muito bem em mandar revogar a instrução da Receita sobre monitoramento do Pix e das maquininhas. Gleisi reforçou que o governo nunca pretendeu taxar o Pix nem cobrar imposto nas transações, cometendo injustiça contra quem batalha na informalidade. A presidenta afirmou ainda que, para que essa dúvida não permaneça na cabeça das pessoas, explorada pela oposição com suas fake news, desinformação e golpes, foi correto revogar.
e concluiu dizendo que os responsáveis pelas mentiras têm que ser investigados e punidos. Bom, o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, falou sobre a decisão de revogar a medida. Por conta dessa continuidade do dano, dessa manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato num primeiro momento, e essa revogação se dá por dois motivos. Um deles é tirar isso que virou, infelizmente e tristemente, uma arma na mão desses criminosos inescrupulosos. E a segunda razão é não prejudicar o debate e a tramitação do ato que vai ser agora anunciado pelos ministros. E queria dizer também que a Receita Federal, com o apoio da AGU e da Polícia Federal, ela não aceitará o que aconteceu, que foi o uso do nome da Receita Federal, o uso dos símbolos da Receita Federal para dar golpes nas pessoas mais humildes desse país com base nas mentiras que foram divulgadas. Então a Receita Federal com a Polícia Federal e a AGU irá atrás de responsabilizar essas pessoas. Bom, e diante da onda de fake news e distorção de informações, o AGU Jorge Messias falou sobre as medidas que vão ser tomadas. Primeiro, a MP blinda o Pix. Blinda o Pix de toda mentira que diversos atores nas redes sociais produziram com um único objetivo: causar desassossego e desordem no ambiente digital, e que isso, infelizmente, como disse o secretário Barreirinhas, levou a diversas pessoas de boa fé a caírem em golpes. Golpes que foram incentivados a partir deste discurso, dessa narrativa que, infelizmente, foi reproduzido por diversos políticos brasileiros. Em razão desses crimes que foram cometidos, nós determinamos que a Advocacia Geral da União, ainda hoje, notifique a Polícia Federal para abertura de inquérito policial, para identificar todos os atores nas redes sociais que geraram essa desordem informacional. É bastante preocupante essa questão das fake news, né? A gente viu também o Barreirinhas falando da Receita Federal, o secretário da Receita Federal, falando sobre essa questão de usar o símbolo da Receita, usar a força que tem a Receita Federal para aplicar golpe nas pessoas, enfim, disseminar informações falsas. E também a gente viu o AGU aí falando das medidas que vão ser tomadas. Como eu mencionei para vocês, agora há pouco foi publicada então uma medida provisória pelo presidente Lula, que essa medida define que transferências via Pix não podem ser tributadas ou sobretaxadas. Atualmente, o Pix já não cobra nenhum tipo de tributo, né? E a medida provisória, então, reafirma esse entendimento que, segundo o governo, serve para evitar cobranças indevidas em algum futuro. A medida provisória também proíbe que comerciantes cobrem taxa adicional para consumidores que escolham pagar com o Pix. Ou seja, define que o preço do Pix tem que ser menor ou igual ao preço cobrado em dinheiro. Então tá aí, então, essa medida provisória publicada agora há pouco, que reafirma, então, o compromisso do governo desde o início de que não haveria cobrança adicional para o Pix. Isso foi espalhado, disseminado de forma errada por muita gente. A gente viu que a AGU vai tomar, então, medidas sobre isso. Então, agora há pouco, a medida provisória publicada para acabar com essas fake news. A gente sempre alerta aqui o perigo das fake news, né? Muita gente acaba se informando pela internet. A tecnologia é um veículo ótimo, maravilhoso, mas ela também pode ser usada para disseminar informações falsas. Muita gente acaba não indo conferir se de fato aquilo é verdade e acaba espalhando informações, acaba caindo em golpes. Então, assim como a AGU disse, é preciso que seja investigado e é preciso que seja punido todo mundo que fizer essa disseminação, esse espalhamento aí de notícias falsas. Afinal, interfere e afeta muita gente, principalmente quando a gente está falando do bolso dos brasileiros, principalmente aqueles mais pobres, né, pessoal? Agora a gente muda um pouco de assunto e fala sobre o Bolsa Família. O programa tem tido impacto positivo na nutrição de crianças de 0 a 6 anos. É o que indica um estudo publicado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
Um estudo recente da Secretaria Extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome do Ministério do Desenvolvimento Social revela o impacto positivo do programa Bolsa Família na melhoria do estado nutricional de crianças brasileiras de 0 a 6 anos. A pesquisa, que analisou dados de 285 mil crianças acompanhadas pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional entre 2019 e 2023, demonstra avanços importantes em diferentes indicadores, como no Índice de Massa Corporal, o IMC, com redução nos casos de magreza acentuada de 4,9% para 3,76%. Da mesma forma, a prevalência de sobrepeso diminuiu de 8,17% para 6,51% e a obesidade infantil caiu de 7,9% para 5,4% no mesmo período. Em contrapartida, o percentual de crianças com IMC adequado aumentou de 58,26% para 67,46%, demonstrando um resultado benéfico do programa na promoção de hábitos alimentares saudáveis. O estudo também revelou progressos no desenvolvimento infantil. Os casos de estatura muito baixa para a idade diminuíram de 9,32% para 5,32%, enquanto a baixa estatura caiu de 11,1% para 7,57%. O estudo mostra que a permanência no programa está diretamente relacionada com a melhora nutricional das crianças. Não se trata apenas da transferência de renda, mas também da permanência na creche e na escola, e no acesso ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. O governo federal reforça que o acompanhamento contínuo e integrado do estado nutricional das crianças beneficiárias é importante para garantir a sustentabilidade e a expansão desses avanços. Tá aí, então, impactos positivos do Bolsa Família, né? Principalmente quando a gente fala em alimentação, enfim, desenvolvimento, a gente está mostrando aí que as crianças tiveram um impacto muito positivo. Nessa quinta, o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias, falou ao programa Bom Dia Ministro, do canal Gov, sobre esse mesmo estudo que aponta os impactos positivos na nutrição de crianças atendidas pelo programa. Esse modelo da transferência de renda, o Bolsa Família traz, ela é importante para aquela família que passa a atender suas necessidades. Aquele dinheiro circula ali onde aquela família mora. As famílias que tinham crianças desnutridas passam a ter uma alimentação regular, porque é isso que significa, uma condição de acessar o alimento, que é o objetivo. Bolsa Família é integrado com o programa do leite, a garantia de que você possa ter alimento saudável e, com isso, vencer a desnutrição. E ali o estímulo à compra da agricultura familiar, ou seja, aqueles pequenos produtores que produzem ali leite, produz frutas, produz um conjunto de produtos que chegam fresquinho ali na escola para a alimentação. E a gente tem cada vez mais a chamada escola de tempo integral, onde se tem café da manhã, a merenda, o almoço, depois a merenda e, é claro, educação. Quando a pessoa está bem alimentada, ela tem um desenvolvimento cognitivo maior, tem uma capacidade do aprendizado maior e, portanto, também alimento é bom para a vida e é bom para a educação. No próximo bloco, a gente fala sobre o aumento nos casos de violência policial no estado de São Paulo. O Jornal PT Brasil volta já. Comece suas manhãs com mais informação no Café PT. Os assuntos mais importantes para o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora brasileiros, debatidos com lideranças do PT e do governo Lula. Já preparou seu café? Então chega com a gente, porque o Café PT começa agora. Assista a programas inéditos toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Ou confira a reapresentação logo após a reprise do Jornal PT Brasil. TV PT. Aqui brilha uma estrela.
Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode tremer! O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18 horas, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? Estamos de volta com o jornal PT Brasil e a gente continua aqui contando para vocês que, olha só, o Brasil encerrou o ano de 2024 com um importante avanço na indústria automobilística, recuperando a 8ª posição no ranking mundial de produção de veículos. Vamos acompanhar. Em 2024, o Brasil ultrapassou a Espanha, após registrar um crescimento de 9,7% na produção, e recuperou a 8ª posição no ranking dos maiores fabricantes de veículos do mundo. China, Estados Unidos, Japão, Índia, México, Coreia do Sul e Alemanha são os países à frente do Brasil na produção. Já no ranking de consumo de veículos, o Brasil segue na 6ª posição. Os dados foram apresentados nesta semana pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia. Para este ano, as previsões da Anfávia apontam para a produção de 2,75 milhões de veículos, um crescimento de 7,8% para o setor. Os dados mostram um crescimento importante na concessão de crédito no país. O setor automobilístico registrou um aumento de 36% na venda de veículos financiados. A oferta de crédito representou 45% das vendas de veículos. Em relação aos tipos de veículos vendidos no Brasil em 2024, o destaque voltou a ficar para os utilitários esportivos. No ano passado, a venda dos chamados SUVs aumentou mais de 19%. As picapes também apresentaram bom desempenho, com um avanço de quase 18%. Para o presidente da Anfávia, Márcio de Lima Leite, 2024 foi o melhor ano para o setor automotivo em toda a sua história, pois atingiu a marca de 14,2 milhões de veículos vendidos entre novos e usados. A entidade destacou ainda o aumento no nível de emprego do setor. As montadoras encerraram 2024 com 107 mil funcionários, um avanço de 8,3% em 12 meses. Foi o maior índice de crescimento no nível de emprego do setor desde 2007. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, celebrou a conquista em suas redes sociais, destacando que esses números são uma demonstração do aumento da confiança de empresários e consumidores no trabalho do governo do presidente Lula, que, por meio de programas como Mover, gerou empregos, promoveu investimentos e fez a roda da economia girar. E o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que o pagamento da primeira poupança prevista no programa Pé de Meia para alunos que concluíram o ensino médio, no valor de R$1.000, será feito já em fevereiro. Além disso, quem fez o Enem vai receber uma parcela extra de R$200. Com o programa Pé de Meia, o estudante que comprovar a matrícula e também a frequência recebe um incentivo mensal de R$200, que pode ser sacado a qualquer momento. O beneficiário ainda recebe R$1.000 ao final de cada ano concluído, que só poderá ser retirado da poupança após a formatura no ensino médio. A redução do desemprego e a melhora no rendimento das famílias em 2024 fizeram com que os serviços prestados às famílias alcançassem o maior patamar desde fevereiro de 2015. Vamos saber mais sobre isso a partir de agora. Os dados fazem parte da pesquisa mensal de serviços divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
Em novembro, segundo o levantamento, os serviços prestados às famílias tiveram uma expansão de 1,7% na comparação com o mês de outubro. Os serviços prestados às famílias são um dos 5 grandes grupos de atividades pesquisadas pelo IBGE para medir o desempenho do setor de serviços. No acumulado de maio a novembro de 2024, esses serviços cresceram 6,7% em relação ao mesmo período de 2023. Foram 6 altas mensais e uma estabilidade. No acumulado de 12 meses, a expansão foi de 5%. Em 2023, o ganho no período de maio a novembro foi similar, 6,6%. No entanto, ao longo de 2024, 8 das 11 taxas mensais de serviços prestados às famílias foram positivas e com intensidade maior. Os números funcionaram como uma alavanca para a categoria superar o nível de fevereiro de 2015. A série histórica do IBGE foi iniciada em janeiro de 2011. Então, as informações com a Fran Martins. E o número de mortes causadas por policiais militares em São Paulo, sob a gestão do governador Tarcísio de Freitas, registrou um aumento de 65%. O segundo ano da gestão Tarcísio de Freitas, em São Paulo, encerrou com 760 pessoas mortas por policiais militares, contra 460 em 2023. Os dados são do Grupo de Atuação Especial da Segurança Pública e Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público. Do total, 640 mortes ocorreram enquanto agentes estavam em serviços e 120 enquanto estavam de folga, com a média de 2 mortes por dia. Quando se consideram todas as forças de segurança, incluindo Polícia Civil e guardas civis, o número de mortes subiu 54%, passando de 542 em 2023 para 835 em 2024. O número representa um retrocesso em relação a 2022, quando o Estado registrou menor número de mortes em intervenções policiais, com a redução de 80,1% na letalidade envolvendo adolescentes, impulsionada pelo programa Olho Vivo, que utilizava câmeras corporais em tempo integral. O governo Tarcísio mudou as regras das câmeras corporais, permitindo que policiais escolham quando gravar. Essa medida gerou preocupações entre especialistas, que alertam para o risco de investigações comprometidas, excesso de força e menor proteção para os próprios agentes. Nos anos de 2023 e 2024, a Polícia Militar conduziu operações na Baixada Santista, que se destacaram como as mais letais desde o massacre do Carandiru, registrando 28 óbitos em 2023 e 56 em 2024. Ao defender as ações da polícia de sua gestão, o governador Tarcísio de Freitas afirmou não estar nem aí. Então, sinceramente, nós temos muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito. E aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não estou nem aí. A presidenta do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann tem destacado a importância do combate à violência policial em seus discursos. Mas é uma coisa estarrecedora. Aqui eu posso ler aqui os casos que foram divulgados essa semana. PM agride e machuca a mulher de 63 anos. Que eu saiba, não era traficante de drogas, nem era de organização criminosa e nem estava armada. PM arremessa homem de ponte. Também que eu saiba, não tinha os antecedentes e também não estava armado. PMs agridem motociclistas com socos e chutes. Da mesma forma, não me consta que participavam de organização criminosa ou estavam fazendo tráfico de drogas. PM mata homem negro com vários tiros nas costas, porque roubou o sabão. A PM, nesse caso, tinha que prender, não matar. Ele estava fazendo um furto, não era nem um roubo, porque não estava utilizando de violência. PMs invadem e aterrorizam velórios de 2 jovens em Bauru. As pessoas estão velando os filhos que foram mortos por PMs. A PM chega lá e aterroriza e barbariza um velório. Tem que respeitar o sentimento das pessoas, dos pais, da mãe. É muito triste isso. PM agride homem na estação do Brás. Também uma agressão
que não correspondia ao que o homem estava fazendo. É esse o problema que nós temos. Quando você porta uma arma e você não tem consciência do que ela pode fazer e da sua responsabilidade, acontece isso. Mas eu quero dizer, senhor presidente, que isso não é culpa individual dos PMs que agiram assim. Eles agiram assim porque tem uma orientação de violência do comando, de quem está na Secretaria de Segurança Pública. Esses casos de violência são sempre preocupantes, né? Violência, de modo geral, já é bastante preocupante. E quando a violência vem da polícia, que serviria para proteger a gente da violência, isso acaba sendo mais preocupante ainda. No próximo bloco, a gente fala sobre cursos voltados para o público feminino, que são realizados em parceria entre o Ministério das Mulheres e a ENAP. O Jornal PT Brasil volta já. Em 2024, a Rádio PT conquistou um crescimento impressionante, conectando mais e mais pessoas com informação e música de qualidade. De agosto a outubro, a audiência disparou, passando de 21 mil ouvintes para mais de 118 mil. A Rádio PT também faz a gestão do podcast do Lula, com mais de 720 episódios produzidos. A Rádio PT está presente em todas as plataformas. Em 2025, vamos mais longe. E você faz parte dessa jornada. Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante e também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4 horas da tarde, na TV PT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Estamos de volta com o Jornal PT Brasil e a categoria de microempreendedor individual, que formaliza pequenos negócios, recebe a aprovação de quase 90% dos beneficiários. Uma pesquisa realizada pelo Sebrae, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, aponta que a legislação que criou a categoria de microempreendedor individual, o MEI, é aprovada por 9 em cada 10 beneficiários. O percentual de aprovação é de 87% e para 76% dos MEI, a vida melhorou após a formalização. A lei complementar que cria a figura do microempreendedor individual foi sancionada durante o segundo mandato do presidente Lula. A medida transformou a vida de milhões de brasileiros ao formalizar pequenos negócios e reduzir a informalidade econômica no país. O presidente do Sebrae, Décio Lima, afirmou estar otimista com os resultados. Nós do Sebrae, junto com a Fundação Getúlio Vargas, acabamos de concluir uma pesquisa realizada recentemente. E os números são extraordinários. 90% daqueles que são empreendedores no modelo MEI estão felizes com o protagonismo da sua própria economia. É um resultado maravilhoso. Além disso, quero aqui destacar, quando você se formaliza, você aumenta a sua renda entre 7% a 25%. Você só tem a ganhar. Portanto, o Brasil está no caminho certo, com processos de inclusão e aumento significativo da pequena economia em todo o território nacional. O programa MEI permite que empreendedores de pequeno porte tenham acesso a benefícios como o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ, dispensa de alvarás, acesso facilitado a crédito, emissão de notas fiscais e direitos previdenciários como aposentadoria e salário maternidade.
O Simples Nacional, sistema tributário ao qual o MEI é automaticamente vinculado, beneficia mais de 20 milhões de contribuintes, sendo 2/3 deles microempreendedores individuais. Esse modelo reconhece que pequenos negócios precisam de apoio diferenciado para prosperar, que promovam desenvolvimento sustentável do segmento. O impacto dos pequenos negócios na economia brasileira ficou evidente na geração de empregos no ano passado. Segundo o Sebrae, em novembro de 2024, micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais foram responsáveis por 96% das vagas de emprego criadas no país, somando 102,6 mil novas oportunidades. No acumulado do ano, as MPE geraram cerca de 1,4 milhão de postos de trabalho formais, representando 65% dos 2,2 milhões de empregos criados no período. Em 2024, a taxa de desemprego chegou a 6,1%, a menor em 12 anos. Em 2024, o governo Lula sancionou uma série de medidas em apoio aos microempresários e pequenas empresas, como o Acredita no Primeiro Passo e o Eco Invest Brasil, ambos voltados à inclusão produtiva, recuperação financeira, fomento do crédito e desenvolvimento sustentável no Brasil. E o Ministério das Mulheres e dos Direitos Humanos e Cidadania, em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública, oferecem os cursos Protagonismo das Mulheres em Espaços de Poder e Gestão e Implementação de Políticas para Mulheres. As formações são gratuitas e têm certificado de conclusão da ENAP. O Ministério das Mulheres informa que os cursos também abordam temas como cotas de gêneros nos partidos políticos, representatividade das mulheres na política e violência contra as mulheres, entre outros temas. Os cursos são voltados para integrantes de organizações da sociedade civil, estudantes, servidores públicos, especialmente mulheres em exercício político ou que desejam entrar para a política. Até aqui foram mais de 9.500 pessoas inscritas e mais de 3.400 certificados emitidos. Para se inscrever, basta acessar o site www.escolavirtual.gov.br. E o podcast Pode Tremer dessa quinta-feira recebe Duda Vasconcelos, coordenadora geral de Juventude Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que vai falar sobre o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural. Você acompanha esse papo às 6 da tarde aqui na TVPT. O direito de Bolsa Atleta para mães adotivas será destaque nesse ano na Câmara dos Deputados. A proposta da deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, que concede à beneficiária do Bolsa Atleta que adote ou ganhe a guarda judicial de uma criança os mesmos direitos já reconhecidos à atleta gestante ou no período pós-parto, vai ser destaque neste ano. O projeto de lei foi aprovado no final do ano passado na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. O projeto altera a Lei Geral do Esporte, que garante o recebimento da bolsa à atleta gestante ou puérpera durante o período da gestação até 6 meses após o nascimento da criança, desde que o período adicional do benefício não exceda 15 parcelas mensais consecutivas. O projeto de lei proposto assegura a continuidade do benefício Bolsa Atleta durante o período de adaptação pós-adotiva, assim como ocorre com as gestantes e puérperas. As atletas que passarem por esse processo terão também prioridade na renovação do benefício. O benefício, que anteriormente era restrito às atletas gestantes ou puérperas, passa a partir da proposta a incluir também as mães adotivas. O objetivo é dar igualdade de tratamento às mulheres atletas, permitindo que as mães adotivas possam seguir com suas carreiras esportivas sem prejuízo financeiro. A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões do Esporte, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada na Câmara e no Senado. O Café PT dessa sexta-feira conversa com o deputado federal Pedro Uczai
sobre projetos de lei para uso de dados pessoais na internet e para a prática abusiva de consumo. Não perca amanhã, a partir das 9 da manhã, aqui na TV PT. Agora a gente fala então da agenda do presidente Lula. Durante a manhã, Lula se reuniu com o ministro Sidônio Palmeira e o secretário Laércio Portela. Também se reuniu com a ministra Miriam Belchior, Fernando Haddad e Nízia Trindade. Durante a tarde, então, às 2h40, o presidente se encontra com o secretário para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza. Às 3 da tarde, o presidente, então, sanciona o projeto de regulamentação da reforma tributária e, às 4 horas, o presidente encerra a agenda novamente com ministros de governo, como Miriam Belchior, que é a ministra substituta, os ministros Mauro Vieira, Marina Silva, Sidônio Palmeira e o assessor-chefe Celso Amorim. O Jornal PT Brasil de hoje termina agora. Obrigado pela sua companhia e participação. Eu te espero amanhã, no mesmo horário. Até lá! Tchau!